Embora não faltem conflitos entre as nações que tenham marcado a história da humanidade para sempre, poucas tiveram efeitos tão trágicos e impactantes em nossa memória quanto as duas guerras mundiais, sobretudo a Segunda, que até os dias de hoje é uma ferida que jamais será totalmente cicatrizada. Com números estimados em mais de 80 milhões de vítimas do conflito, a Segunda Guerra Mundial é o atestado máximo de nossas falhas como seres humanos, tendo sido o cenário para assassinatos, torturas, injustiças, perdas e toda a crueldade, sadismo e insanidade que a humanidade era capaz de criar. Quase 8 décadas após o seu encerramento, ainda sentimos os efeitos, direta ou indiretamente, da guerra, com histórias ainda não contadas, vítimas desaparecidas e sobreviventes que não superaram totalmente os traumas passados. Como forma de manter a memória viva e impedir que algo dessa natureza aconteça novamente, muitos artistas utilizaram da arte para recriar fatos importantíssimos desse período, bem como para enaltecer figuras históricas sobreviventes e que se tornaram exemplos de coragem e resiliência nesses tempos sombrios, além de condenar os responsáveis por todo o sangue derramado. Na literatura, na televisão ou no cinema, diversas obras se tornaram icônicas por contribuírem à sua maneira no retrato deste trágico evento, como O Diário de Anne Frank, a premiada série de TV Band of Brothers, a obra-prima cinematográfica de Steven Spielberg, A Lista de Schindler, ou os games das populares franquias Call of Duty, Medal of Honor e Battlefield. Em sua maioria, obras como essas adaptam o horror da guerra, do conflito armado, a crueldade imposta pelos nazistas nos campos de concentração, ou mesmo nas histórias biográficas, como no caso de O Pianista, de Roman Polanski. No entanto, indo na contramão dessa abordagem, o diretor, roteirista e ator italiano Roberto Benigni decidiu criar um filme que traria o contexto da Segunda Guerra Mundial, mas dessa vez, em forma de fábula. Ao invés de focar na violência e tragédia, Benigni decidiu contar a história de um homem que, apesar de estar diante de um cenário desesperançoso, buscou enxergar o lado positivo e usar a sua imaginação fértil para proteger a sua família das dores da guerra. Sob o título A Vida é Bela, temos um filme singelo e otimista, sobretudo como a imaginação é capaz de nos proteger e aqueles que amamos em momentos de dificuldade. Na trama, somos apresentados a Guido Orefice, o italiano judeu que ruma para a cidade de Arezzo para trabalhar com seu tio, dono de um restaurante. No caminho, ele conhece Dora, uma gentil professora que fica encantada com o jeito extrovertido e ingênuo de Guido, que é recíproco ao seu afeto. Enquanto ambos se apaixonam e formam uma família, a Itália está cada vez mais sob o domínio do exército nazista, com todos os judeus sendo ridicularizados, excluídos e levados para os campos de concentração. Para proteger a sua família dos males da guerra, Guido usa seu otimismo e a sua imaginação para mascarar a realidade ao seu filho, o pequeno José, e assim preservar a sua inocência. Por se tratar de temas extremamente delicados e que traz trágicas lembranças aos sobreviventes, havia um sério risco do tom fantasioso e otimista da obra soar forçado, utópico e até mesmo desrespeitoso. Porém, tomando como base a obra Rosskramfito Hitler, de Rubino Rommel Samoni, e a trajetória de seu próprio pai durante a guerra, Roberto Benigni desenvolve um conto de fadas que, como qualquer outro, possui momentos felizes e trágicos, com essa transição feita de maneira orgânica, sem perder o fio da meada. Em sua primeira metade, o filme nos demonstra Guido, um homem que enxerga sempre o lado bom da vida, trata todos com cordialidade e que apresenta um humor inocente e, por vezes, até mesmo bobo. Em conjunto a isso, a cidade de Arezzo é retratada praticamente como uma utopia, onde quase todo mundo é bem intencionado, situações cômicas são corriqueiras e não há qualquer sinal de criminalidade ou violência em suas ruas. Apesar disso causar certa estranheza inicial, tal abordagem se coaduna com as intenções do seu realizador, que de maneira sutil vai aos poucos revelando a corrupção na cidade devido à influência do exército nazista, para que a transição de luz para as trevas seja ainda mais impactante. Além disso, o diretor desenvolve seus personagens com cuidado, em especial o protagonista, que apesar do comportamento teatral e circense, conquista o carisma do público por sua fisicalidade, bom humor e uma imaginação fértil, algo que o próprio Benigni trouxe de sua persona para o seu protagonista. Além dele, temos Nicole Tabrati, esposa na vida real de Benigni, interpretando Dora, o que traz ainda mais química e carisma ao casal. Quanto aos demais coadjuvantes, nem todos têm participações extensas, mas servem ao propósito da trama em momentos-chave, principalmente na segunda metade. Falando nisso, quando enfim somos levados ao campo de concentração, sentimos a mesma angústia e receio dos personagens, do qual, a essa altura, já estamos totalmente apegados e temerosos por seus destinos.
Em mais uma prova de sua direção engenhosa, Benigni aborda a crueldade da guerra de maneira sutil, sem apelar para imagens gráficas de violência e tortura explícita, apenas usando indícios para nossa mente preencher as lacunas. É nesse momento também que a mensagem do filme fica mais evidente através das atitudes do protagonista. Ao longo da trama, presenciamos o personagem usando sua inteligência e humor para fugir de situações inusitadas. Porém, quando se vê em meio à guerra, Guido usa esses mesmos dons para resguardar o seu filho, José. Em uma clara demonstração de amor incondicional, o protagonista, mesmo diante do temor e do desgaste físico e emocional, faz o filho acreditar que tudo aquilo não passava de um jogo, onde eles deveriam obedecer às regras para ganhar o prêmio, que no caso seria um tanque de guerra. Assim, Guido convence José a obedecer às suas ordens e tomar cuidado através de uma linguagem que o garoto consegue entender, trazendo sempre um sorriso no rosto e palavras de conforto para preservar a inocência de seu filho, bem como a sua vida. Ao mesmo tempo, Guido busca confortar a sua esposa, mesmo estando fora do seu alcance, como na bela cena em que o protagonista e seu filho se comunicam com ela através do microfone. Infelizmente, quando a guerra está prestes a terminar e o campo de concentração está sendo erradicado, os soldados passam a executar os prisioneiros a sangue frio. Disposto a resgatar a sua família antes que seja tarde, Guido ajuda José a se esconder, dizendo que essa era a última etapa antes do grande prêmio, e parte em busca de Dora. O protagonista não a encontra e é avistado por um soldado que o leva para ser fuzilado. Mas mesmo em face da morte, Guido age como se tudo fosse um jogo para confortar o seu filho. E logo em seguida, escutamos os tiros em um beco vazio, indicando sua morte. Após tudo estar em silêncio, José sai do seu esconderijo e é encontrado por soldados americanos em um tanque, como seu pai havia prometido. O garoto viaja no veículo e reencontra sua mãe, enquanto ouvimos a sua voz, já como adulto, narrando o sacrifício que seu pai fez por amor. Trazendo uma história bela, lírica e ao mesmo tempo agridoce, A Vida é Bela é uma obra única por nos apresentar uma visão até então inédita da Segunda Guerra Mundial, pois embora a morte, a violência e a crueldade estejam presentes nesse contexto, elas dão espaço para sentimentos ainda mais positivos e fundamentais, como resiliência, otimismo e, acima de tudo, o amor que os pais têm pelos filhos. Em seu lançamento, o filme foi um enorme sucesso de público e crítica, com avaliações quase perfeitas e uma bilheteria de mais de 230 milhões de dólares, quase 12 vezes o seu valor de produção, além de importantes premiações no Oscar, levando para casa os prêmios de melhor filme estrangeiro, melhor trilha sonora e melhor ator para Roberto Benigni. Em virtude de todas as polêmicas envolvendo a edição do Oscar de 1998, o filme acabou sendo alvo de críticas, sendo considerado superestimado e tendo as suas premiações desmerecidas. Ainda assim, o filme detém um mérito pelo seu carisma e abordagem diferenciada ao seu realizador, que através da bondade e da imaginação fértil de seu protagonista, foi capaz de realizar o impensável, nos fazer acreditar que, mesmo diante de uma guerra de proporções catastróficas, a vida pode ser bela.